Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos São Tomás, bispo e mártir. Depois de ter celebrado o Natal, estamos na oitava do Natal, nós ouvimos um evangelho que Nosso Senhor disse que Ele é o bom pastor, é a missa de hoje, e que Ele dá vida pelas suas ovelhas. Nosso Senhor nasceu para morrer. Ele veio para a nossa salvação e Nosso Senhor obtém a nossa salvação na cruz. Por isso o menino Jesus, ele está representado do mesmo modo que ele está no Calvário, no alto da cruz. Ele vai dizer o quê? Que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então nós vemos Nosso Senhor nascer e toda essa beleza do Natal, pastores e anjos, reis magos chegarem, e já ali vê-se pelo presente de mirra, que era denotada a humanidade de Nosso Senhor e a sua sepultura. Deus se revestiu, Deus assumiu uma natureza humana para morrer por nós. Nós celebramos São Tomás, bispo e mártir. Que bom, um bispo é o pastor das almas. Ele morreu mártir justamente a perseguição dos hereges anglicanos, e ali era ou morrer ou apostatar. Não existia outra possibilidade. Sempre foi assim quando surgiram-se heresias. Não há outra saída. Ou morre ou é um apóstata. Quando nós temos em Nosso Senhor esta verdade de fé, que Ele veio para morrer por nós, nós não tememos dar a nossa vida por Ele. Porque o que Deus ganha com o resgate das almas? Injustiça, a glória que Adão lhe roubou, hein? E todos nós roubamos de Deus ao sermos filhos de Adão. Mas é uma glória chamada em Deus acidental. Deus não perdeu nada da sua felicidade essencial, nunca, jamais, porque não seria Deus perfeitíssimo. Agora, quem é o mais beneficiado de tudo isso que Deus fez? Propter nostra salutem, por nossa salvação, nós que somos. E quando a nossa vida está em risco, a vida eterna, aí nós não temos outra coisa do que morrer. Não vamos falar só do sangue, estamos de paramentos vermelhos, porque São Tomás, bispo, teve que derramar o sangue. Mas vamos nos lembrar da palavra de São Paulo apóstolo, que diz o que? Cada dia eu morro. Nós temos que realmente dar uma morte a nós mesmos. Aí são o que? Os 7 pecados capitais que escravizam todos os filhos de Adão. Uns mais em uns, outros mais em outros. Mas ninguém está isento da escravidão dos 7 pecados capitais. Depois, cada um tem as suas dificuldades temperamentais, suas dificuldades dos seus pecados pessoais. E se estes pecados são servidos, nós damos morte à graça de Deus que vem para nós, todas as graças que nós recebemos, principalmente a fonte da santificação, que são os sacramentos, é o que? A aplicação da paixão de Cristo. Agora, para essa graça permanecer, reinar em nossas almas, aí nós temos que morrer cada dia para nós mesmos. Quando nós vamos fazer oração, seja qual for, nós temos que começar a ir morrendo. É o tempo que nós sacrificamos, e às vezes a vontade que nós não temos de rezar, mas Nosso Senhor não diz para rezar com vontade, Ele mandou rezar. E naquela oração, por árida que seja, mas perseverante, morre o velho homem, que faz o que ele quer na hora que ele bem entender.
Aí vão falar, mas vai ser melhor. Para nós, sim, prazerosa, tudo que é prazeroso é mais conveniente, mas quando se está ali pela observância e fidelidade, aí começamos a morrer em algo, morremos para nós e nascemos para Deus. Se nós morremos para Deus, aí nós vivemos para nós e vamos perder a vida eterna. Neste mundo que nos toca viver, não é muito diferente do mundo desde que Adão comeu a sua fruta da iniquidade. E para permanecer fiéis, todos têm que derramar ou sangue, ou lágrimas, ou suor. Nós podemos considerar santas virgens, por exemplo, que durante o calendário ano litúrgico celebramos muitas santas virgens, ou quando são homens são chamados confessores, não mártires. O virgem não é para a igreja aquele que nunca cometeu somente um ato externo de uma relação. Quando nós celebramos uma santa virgem, por exemplo, uma virgem não mártir, Santa Clara de Assis, nós estamos celebrando uma freira, nesse caso, que nunca consentiu em um desejo carnal. E para isso, o que ela teve que fazer? Ralar. Uma coisa é sentir as tentações da carne, mas imagine Clara de Assis, lá em Assis, jovenzinha, da classe alta, que desde o uso de razão até a sua sepultura, nunca consentiu num deleite venéreo. Nunca. Não é só não andou com um homem. A virgindade, quando é honrada nos santos, é uma virgindade material e formal. Se perde o formal quando se comete um pecado, mesmo que seja interno, contra a virtude. Nesse caso, da castidade. Então, o que ela fala? Ela não é mártir. Não, ela não é mártir, mas ela teve que derramar suores e lágrimas. Por isso, nos santos virgens, a penitência reluz muito. Porque não tem um verdugo para arrancar-lhe a cabeça. Ele que tem que derramar muitas lágrimas e sangue pelos cilícios e flagelos para permanecer numa castidade íntegra. E há virgens que, junto com sua virgindade, ou seja, nunca consentirem nada interno, um pensamento, um desejo, e aí são mártires também. Santa Luzia, Santa Filomena, Santa Cecília, que inclusive se casou, hein? Lembre-se, 22 de novembro, ela se casou porque foi obrigada, e ela disse para o seu esposo Valeriano, que era pagão, olha, eu vou me casar, mas o senhor não pode tocar em mim porque eu tenho voz de virgindade com Nosso Senhor. E se tocar em mim, o anjo que me acompanha, com uma espada, dará um jeito. E ele falou, que anjo? Eu não vejo. Aí ela falou assim, se o senhor se batizar, o senhor verá. E ele, curioso para ver esse anjo, se batizou e viu que do lado dela tinha um anjo com uma espada bem afiada, preparado para defendê-la. Aí ele se converte, o irmão dele se converte, e o que acontece? Todos vão ser mártires. E ela, virgem e mártir. Mas a virgindade, repito, não é porque ela não teve o ato matrimonial, é porque ela nunca consentiu num desejo contrário à castidade desde o momento do seu batismo, pelo menos, já que são santos que foram batizados posteriormente por causa da origem pagã. Pois então, Nosso Senhor quer que nós morramos cada dia. Por isso, do lado do presépio, vemos jorrar sangue dos inocentes, ontem, hoje de São Tomás, ou Tomé Mártir, bispo e mártir, dos seus apóstolos, e somente o apóstolo virgem, São João, não vai morrer mártir, mas lembremos-nos que em maio celebramos sua festa, que ele foi o quê? Fritaram São João numa panela de óleo azeite fervendo, e ele saiu mais jovem e não morreu mártir, mas recebeu a coroa do martírio. Vai morrer centenário. Agora, não existe, em definitiva, nenhuma virtude fácil, não existe nenhuma santidade que foi
que Deus infundiu na alma e que nós não devemos fazer nada mais e viver com uma iluminação mística sem este exercício do morrer cada dia. Para permanecer fiel a Deus, seja na virtude da castidade, seja na virtude da paciência, seja em qualquer virtude teologal ou moral, nós necessitamos morrer. Quando o demônio enxerga isso nos homens, aí ele faz uma guerra chamada guerra da comodidade. Deus manda a gente morrer cada dia e o diabo regala as almas de carícias e dizendo, não precisa tanto. Quantas vezes, hein? Não precisa rezar tanto, Deus é bom, Ele já sabe o que você precisa. Para que esse esforço? Porque hoje uma pessoa paciente, uma pessoa caridosa, em vocabulário vil e comum e corrente, é um trouxa, um idiota. Quem diz a verdade é um palerma, segundo os mundanos. E aí vão dissolvendo as virtudes, porque como eles não conseguem praticar e não querem, eles desacreditam. E isso vai entrar na igreja, mas nosso Senhor vai dizer o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o que ele disse? Qual é a voz de nosso Senhor? Aquele que quer me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Foi o que nosso Senhor fez. Ele nasce na casa de Davi, mas em cima do quê? De uma manjedoura. Ele vive 30 anos de uma vida oculta como carpinteiro e depois 3 anos últimos de sua vida entre nós como pregador que tem discípulos que são pescadores. Aos olhos do homem soberbo, totalmente sem nenhuma vaidade orgulhosa. Por quê? Quer pescar as almas simples. Mas para manter esta simplicidade, cada um tem que morrer cada dia, depor seu orgulho. Reis estarão unidos a estes pescadores, mas vão ter que depor a sua soberba econômica. Príncipes estarão unidos, povos inteiros se submeterão a ele, mas tudo começa com pescadores, cobradores de impostos, gente mal vista, e quem não morresse para si, quem não desse morte às suas opiniões, a seus pareceres, eu acho que uma religião vinda de Nazaré com pescadores não é a do Messias, se não deposse estes achismos e rótulos, não teriam se aliado a nosso Senhor. Pois então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, queridas almas, para ser fiel a Deus, nós temos que exorcizar cada dia o demônio do velho homem, o demônio, o espírito maligno, que sempre vai dizer o contrário da voz de Deus. Não vai dizer algo diverso, diferente, contrário. Nosso Senhor nos manda morrer cada dia e a voz do mundo do demônio diz o quê? Aproveite sua vida. Curta, como dizem, a sua vida. Não seja idiota com essas histórias de virtude, de penitência, de mortificação, porque Deus deu a vida para viver. Da mesma forma que ele derrubou Eva, hein? Deus fez um fruto para comer, coma, é um fruto. Não estou mandando comer terra, estou mandando comer um fruto foi feito para comer. Pois então, com esses raciocínios que parecem muito óbvios, muito lógicos, nós nos apartamos da voz de Deus. Então, vemos aí São Tomé Mártir, São Tomás. Bom, para ser fiel a Deus, temos que verter nosso suor, sangue e lágrimas. E aí nós vemos o presépio. São José não seguiu o que ele achou. O anjo disse, vai, ele ia, volte, ele voltava. Os apóstolos não fizeram o que eles bem entenderam. Eles ouviram de Nosso Senhor e reproduziram o que Nosso Senhor. E então a voz de Cristo é o gládio, é a espada que mata o que há de errado em nossos intelectos, como a ignorância, ou os falsos argumentos, as falsas razões. A voz de Cristo é também aquela que ressuscita a graça, porque quando nós ouvimos ego te absolva peccatis tuis, é a voz de Deus. Então, é observando a voz de nosso Senhor que nós garantimos a morte ao mal e a vida ao bem
que deve permanecer, e quando a morte nos ceifar, encontrar este bem robusto, somos transplantados deste mundo para a eternidade, mas almas que viveram baixo a voz de Deus, baixo a observância, e depois baixo o quê? Essa submissão total, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Neste renunciar a si mesmo são os nossos achos, pareceres. Nosso Senhor não deixou, em matéria de fé e de religião, nenhuma margem para a gente achar nada. Não, em matéria de virtude, tampouco. Ele deixou tudo definido, aquele que quer ser virtuoso tem que fazer isso, e quem não fizer, não será. E é assim que vemos então na perfeição disso o mártir. E que se não for mártir, o confessor. Porque para manter na integridade, teve que submeter-se absolutamente ao que Deus, nosso Senhor, disse. A Virgem e os demais santos que honramos. Então, queridas almas, nós vamos ao menino do presépio, ao nosso pastor. Então, façamos este exame de consciência, porque quem pratica a religião católica do seu jeito, do seu jeitinho, não está praticando a religião de nosso Senhor do jeito dele. Quem está achando com achismo, às vezes em dogmas ou em matéria de fé, quem leva isso muito a sério se torna um herege. O herege é um sujeito que achou algo que Deus disse que ele não estava de acordo, então ele, entre aspas, consertou e aí perdeu a fé. Pois então as ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo, obedecem a voz de Cristo e calam a sua voz dos seus achismos e opiniões e pareceres pessoais quando eles divergem do parecer de Cristo. Se não for assim, como lhes escrevi, a conclusão é a apostasia. Senhores, verão que se nós nos detemos, cada ser humano tem um Jesus que não corresponde ao do Evangelho. Cada ser humano entalhou um ídolo que chamam de Deus, hein? Paganismo total, segundo o seu deusinho que lhe convém. Se é uma pessoa que tem tudo para ir para o inferno, que ela diz, o inferno não existe. Porque Deus é sumamente bom. Deus é sumamente bom, sim, senhores. Mas não é por isso, porque não estamos vivendo conforme a sua bondade, que vamos jogar água e apagar as chamas do inferno. Elas são inapagáveis. Não é porque não praticamos a virtude tal qual, que ela é desnecessária para a nossa salvação, porque Deus me entende, sabe que sou um filho rebelde, ele vai ter que me aceitar assim no reino dos céus. Veem que quem não ouve a voz de Cristo entalha um Deus segundo as suas medidas e deformidades, e em nome de Deus, baixo o nome de Deus, em realidade, estão adorando um ídolo, porque não é o Deus verdadeiro. E não vamos ao paganismo, qualquer católico, e na tradição também tem esses idólatras. Tem sim, senhores, porque é o Deus que prometeu o quê? O céu aos bons e o inferno aos maus. Sem discussão. Para ser bom, temos que praticar todas as virtudes. E para ser mal, é não praticar nenhuma ou poucas delas, hein? E aí damos como desculpa a Deus, não quer que eu seja santo como Santo Antônio. Deus não quer que eu caminhe sobre as águas. E aí entendemos uma santidade medíocre. Um mundano com um terço na mão ou pendurado na cabeceira da cama, que vá à missa. Aí esta história das falsas ovelhas que seguem Nosso Senhor. Aí colocaram tudo a costa da Santa Missa. Quem vem à missa tradicional entra no céu e quem não vem vai para o inferno. E este é o resumo da concepção maligna de um pensamento que não corresponde ao que nós recebemos do Evangelho. Nosso Senhor disse que quem se salvava eram os bons. Então a missa é um meio para se tornar bom. Mas não é a finalidade. É um meio.
mais eficaz o sacramento e a Santa Missa. Mas não é porque vamos à missa tradicional que o céu está escancarado para a nossa entrada exclusiva. Se nós não temos virtudes, mesmo com a assistência tradicional, se vai para o inferno também. Essa é a história, porque antes do Vaticano II existiam muitas almas no inferno. Católicas, batizadas direito, comungavam validamente. Um sacerdócio válido era o único que existia na face da terra. Não existia o concílio. Todos obedeciam ou reproduziam o concílio de Trento em suas perfeitamente, mas sem virtudes nós somos a árvore com folhas e sem frutos, que Nosso Senhor fez o quê? Amaldiçoou a figueira frondosa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, queridas almas, a voz de Nosso Senhor está no Evangelho, a voz de Nosso Senhor está no magistério da Igreja de sempre, e a voz de Nosso Senhor, tanto do magistério como do Evangelho, é concretizada nos santos que nós veneramos. Verdadeiras ovelhas que ouviram absolutamente a voz de Deus em detalhes e fizeram tudo o que os lábios de Nosso Senhor pronunciou. Se eles conseguiram, nós também conseguimos. Por isso nós celebramos os santos. Então, com temor de derramar o sangue, de ser mártires, porque se avizinha a princípio a subida de um infeliz à rampa, o sangue vai ser a última coisa que Nosso Senhor vai nos pedir para que entreguemos. Mas temos que suar, ralar, chorar todos os dias, com o comunista governando ou com São Luís Rei da França reinando sobre o Brasil. Ninguém está excluído de derramar lágrimas, de praticar virtudes, se quer entrar no reino dos céus. Quando nós não praticamos isso, às vezes o estímulo para despertarmos do sono é a perseguição religiosa. Porque acorda os que estão dormindo e os que estão por morrer falecem. Aí é a apostasia mesmo. Que Deus sempre faz de tudo para apartar de nossas almas, porque quem está em estado de apostasia e morre se condena. E Deus faz de tudo para nos salvar. E às vezes, em causas segundas, a perseguição religiosa é um meio eficazíssimo para que pratiquemos as virtudes que no tempo da paz nós não praticamos. Nos acomodamos baixo a falsa paz que o século nos dá. Então, olhando o presépio, temos que olhar o Calvário. A finalidade do nascimento de Nosso Senhor é o Calvário. E a nossa vida, queridas almas, sem Calvário, é uma vida de apostasia. Então, honrando o mártir de hoje, despertemo-nos do sono. Estudemos o nosso catecismo, insistência que enquanto tiver voz, vou seguir. Rezemos direito, rezemos coisas sérias, essas devoçõezinhas estúpidas não levam para o reino dos céus. Virou uma infantilidade, hein? Os senhores às vezes perguntaram, me dê um exemplo. Em vez de rezar uma novena de Natal de verdade, contemplar as virtudes do presépio, ficam brincando de enxovalzinho para o menino Jesus. Por exemplo, isso é uma estupidez. Faça novena de Natal, faça o seu presépio, tenha um presépio decente, que dê para reconhecer as pessoas representadas, belas, bem pintadas. Mas não fiquem brincando não é bonequinho, não é bonequinha, não é brincadeirinha, aí lá, e ficam todas... Não, isso não serve para nada. Se você dá uma mofadinha para o menino Jesus no dia, sei lá qual, da novena do enxoval, o que o travesseiro ali vai reproduzir na sua alma? Não que não tenha que ter um travesseiro, hein, por favor. Aí vão lhe dar as meinhas do menino Jesus, o que essas meinhas vai reproduzir na sua alma? Aí vão dar a estrelinha para o menino Jesus, são seus brinquedinhos, põe os astrozinhos para ele brincar. Então, essas devoções não reproduz nada em nossa alma, não diz virtude nenhuma, e as pessoas gostam, porque acham que estão fazendo muito por menino Jesus. Mas Nosso Senhor não quer que fiquemos brincando de casinha. Quer que nós coloquemos a mão no arado, como ele disse, e não olhemos para trás. Aí novena de Natal de Santo Afonso e qualquer outra que seja realmente produzente, e não ficar brincando de casinha de Nazaré, não é bonequinho, não é brincadeira, é seriedade de Belém,
para o Calvário. E assim vamos fazer uma novena e essa novena vai nos atingir. Qualquer devoção que não nos atinja, seja em consolos ou em beliscões, são devoções que não servem para a nossa alma. Não estou desprezando-as em si mesmo, porque uns vão ser muito devotos da paixão de Cristo, uns vão ser muito devotos da infância de Nosso Senhor e de qualquer outra coisa. Mas em cada devoção temos que receber algo da voz de Cristo, ou que nos acaricia, ou que nos corrige e censura. Então, queridas almas, deponhamos então todas essas coisas que não correspondem à voz de Deus e não tememos nada mais do que perder ou ficar surdos à voz de Deus. E então peçamos a São Tomás Marte, que com seu sangue de fidelidade desperte em nós este amor para ouvir e observar a voz de Cristo, que quando ele se silenciar, não teremos a desculpa de dizer não dá para ouvir mais a voz de Deus. Deus fala até onde deve falar e o silêncio de Deus é o mais temível, é o mais assustador que se pode ouvir nessa terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.